Bom, o que é uma célula tumoral? Uma célula tumoral, gente, é simplesmente uma célula que possui genes. Vocês já sabem o que é gene, né? Vou fazer de conta que esse aqui que é o núcleo. Eu ia desenhar outro núcleo aqui. Célula tumoral são aquelas células que possuem genes, ou seja, um pedaço do DNA, que vocês já sabem, que codifica um RNA mensageiro, que vai ser levado pelas proteínas motoras lá para o ribossomo, e esse RNA vai ser lido e vai produzir uma proteína. Então, toda vez que eu falar para vocês de gene, eu estou falando da produção de uma proteína. Se eu falo que um gene produziu uma proteína e o gene estava normal, a proteína é normal. Se eu digo que nesse gene tem uma mutação, nós já vimos isso, né? A mutação ela pode ser como se, nos vídeos como se originam algumas doenças, a gente vê isso, tem uns tipos de mutação. Pode ser, por exemplo, que esteja trocada, aqui ao invés de ser citocina e guanina, aqui seja uma adenina. Pode ser que tenha mais genes que o normal, que o gene, mais bases nitrogenadas, que o gene, base não, né? O nucleotídeo todo. Pode ser que o gene seja maior do que o normal. Quando a gente tem uma mutação, esse RNA mensageiro ele vai ser produzido de uma maneira errada. Se ele é produzido de uma maneira errada, nós temos uma proteína aqui anormal. Então, toda vez que eu falar de um gene mutante, eu tenho uma proteína anormal. E o câncer, a célula cancerígena, a célula tumoral, a célula neoplásica, elas são células que possuem genes alterados, possuem genes com mutação. Quais são esses genes? Esses genes são os genes envolvidos no ciclo celular, que vocês já viram. São os genes envolvidos na apoptose. Mas no ciclo celular, sim, prof. E aqueles genes também que fazem o reparo do DNA. Vocês viram lá que em GAP1 e GAP2 da intérfase, a gente tem dois momentos em que aquele DNA que vai ser em síntese replicado, vamos lá, intérfase, a gente tem GAP1, tem síntese e tem GAP2. Em GAP1 é aquele momento que eu, célula, tô aqui, recebo uma molécula sinal, um fator trófico, né? Vou aumentar de tamanho. Peraí, tem um ponto R. Deixa eu conferir aqui. Tem macromolécula suficiente? Eu já expliquei isso para vocês. Macromolécula para quê? Ela tem que aumentar de tamanho, porque ela vai ter duas células filhas do mesmo tamanho. Se ela vai aumentar de tamanho, ela precisa de fosfolipídio lá na membrana plasmática. Ela precisa duplicar a quantidade de organelas que ela tem. Então, ela precisa de alimento. Ela precisa de carboidrato, proteína, ela precisa de lipídio. Então, ela dá aquela checada, que é o ponto R. Peraí, eu tenho esse material? Peraí, o meio, a parte externa, a parte de fora, né, da célula tá favorável? Porque, sei lá, tem uma inflamação ali, né, o sistema imune tá ali atacando, o meio não tá favorável. Então, ela precisa checar isso. Checou isso, tá tudo ok? Vamos entrar em divisão celular. Beleza. Aqui, quando a gente fala de GAP1 e GAP2, no GAP1, na hora que ela vai tomar essa decisão, acontece uma coisa, o DNA é reparado. Ele vai lá, vão proteínas lá e vão observar, peraí, se o DNA tá ok, porque se ele tá ok, nós podemos ter célula filha. Tá tudo ok? Vamos dividir o DNA lá em síntese. Dividir o DNA em síntese, em GAP2, peraí, essa divisão foi correta? Só que olha só, o gene mutado pode ser o gene que produz um RNA mensageiro que vai ser lido, que vai produzir uma proteína normal de quem? Dessas proteínas que fazem o reparo. Se essa proteína que faz o reparo for uma proteína mutante, né, se for uma proteína errada, isso não vai acontecer direito. Então, a célula neoplásica, ela é uma célula que tem um gene mutante e esses genes estão envolvidos no ciclo celular e no processo de apoptose. Vamos já começar a entender alguns conceitos desses genes que participam desse reparo.
aqui nós temos dois tipos de gene. São genes mesmo, gente, são pedaços de DNA. Aqui, ó, tá o DNA aqui. Eu tenho um gene que ele é chamado de proto-oncogene. Quem que é esse proto-oncogene? É o gene que vai produzir proteínas que vão ativar o ciclo celular. São genes que vão produzir um RNA mensageiro que vai ser lido para produzir uma proteína. E o que que essa proteína faz? Ela ativa a progressão do ciclo celular. Ou seja, quando ela está trabalhando, ela está mandando, ela está ajudando a célula a ciclar, a ter célula filha. Um dos exemplos é a RAS, a família, né, as proteínas RAS. Ok. Se esse gene tá ok, vai produzir RNA mensageiro ok, vai produzir uma proteína RAS. Lembrei da música, cabelo ok, maquiagem ok. Tá tudo ok? Essa RAS, ela vai ajudar a célula a continuar o ciclo celular. Ela é um proto-oncogene. É um gene normal. Porém, se eu tenho uma mutação nesse gene, se esse gene está errado, tem alguma coisa aqui errada com ele, né? Tem um erro aqui, esse gene recebe o nome de oncogene. Se esse gene está errado, ele vai produzir RNA mensageiro errado e ele vai produzir uma proteína RAS errada. Ela errada, ela é mutante. O que ela vai fazer? Ela vai fazer essa célula ter ciclo celular, ter célula filha o tempo todo. Essa célula ela vai ter células filhas de uma maneira descontrolada. Por quê? Porque ela está ativada e a função dela, gente, não é reparar DNA, a função dela é fazer com que a célula tenha célula filha. Se a proteína RAS está errada, ela vai ficar lá ativa o tempo todo. Bora? Vamos reproduzir, vamos reproduzir. E nessa reprodução desacelerada, né, nessa reprodução que não tem controle, podem ter erros. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho um oncogene, ou seja, quando eu tenho um proto-oncogene mutado, um dos exemplos de proteínas são as proteínas RAS, né, que já foram descobertas. Quando eu falo de gene supressor de tumor, eu falo lá da P53, que a gente já viu lá em apoptose. A P53, aqui a gente vai pegar um RNA, esse gene, não, RNA, esse gene vai produzir um RNA mensageiro que vai produzir uma proteína. Então, vamos produzir aqui a proteína P53. O que ela faz? Ela é um gene supressor de tumor. Ela é um gene, ela é uma proteína oriunda de um gene que ela faz reparo no DNA. Ela vai lá em G1 fiscalizar, tá tudo ok? Se não tá ok, ela ativa a apoptose. Lembra? Ela consegue fazer uma transdução, ativar uma transdução de sinal que faz com que a BCL que estava lá inativa seja ligada a outra proteína, abre o portão PTPC, sai citocromo C, lembra disso? E ativa as caspases que vão ativar a apoptose. A proteína P53, se ela estiver mutada, ela não vai fazer esse reparo. Se ela não faz esse reparo, as células filhas vão ter um DNA danificado. Então, a célula neoplásica, aí eu já explicar para vocês, a gente não usa mais a terminologia tumor, porque tumor significa edema. Lá, eu já expliquei para vocês em relação ao edema, lá na inflamação, a gente tem um edema, naquele momento que a célula do sistema imune vai lá e lança a molécula sinal e manda essas células aqui do vaso sanguíneo contrair filamento de actina e miosina, vocês lembram disso? Filamento de actina, né? Porque a miosina, na verdade, é uma proteína motora. Quando manda fazer essa contração, não sai em célula aqui do sistema imune, mas eu já falei, ela não passa sozinha, sangue fica para trás, vem sangue. Isso aqui causa um edema. Então, edema, tumor significa edema, então a gente já não usa essa terminologia mais, a gente usa neoplasia, mas às vezes a gente acaba falando tumor.
Então, a célula neoplásica, neo, né, de novo crescimento, nova formação, a célula neoplásica, ela é uma célula que tem erros no DNA. E esses erros são nos genes, genes responsáveis pelo ciclo celular e pelo processo de apoptose. Ok? A gente vai ver algumas terminologias.